O gerente virou o monitor devagar e Rosalina começou a chorar na hora. A patroa, que tinha acabado de humilhar ela na fila do banco, tentou ouvir o valor, mas não conseguiu. Ela então segurou o braço da empregada e perguntou: "Você está chorando por quê? Quanto você tem nesse banco?" Rosalina enxugou as lágrimas, olhou nos olhos dela e respondeu, com um ar arrogante, pela primeira vez em 15 anos: "Não é da sua conta." E naquele segundo, a patroa percebeu que tinha cometido um erro. Porque aquela mulher de chinelo e vestido desbotado tinha acabado de ver um número na tela do gerente que ninguém ali jamais imaginaria. E quando você souber quanto tinha naquela conta, vai entender por que essa resposta doeu mais do que um tapa. E o que deixou a patroa mais desesperada é que Rosalina não chorava de tristeza. Ela chorava porque, finalmente, estava livre. Esta é a história de Rosalina Santos e de como Patrícia descobriu da pior forma possível que a empregada que ela chamava de miserável tinha mais inteligência financeira do que ela jamais teria. Se você conhece alguém que foi subestimada assim, compartilha essa história, porque agora você sabe quanto tinha naquela conta e vai entender por que essa empregada doméstica teve coragem de responder para a patroa pela primeira vez em 15 anos. Rosalina Maria dos Santos começou a trabalhar como empregada doméstica aos 16 anos de idade, em março de 1987, quando o Brasil ainda usava cruzado como moeda e inflação de 100% ao ano era considerada normal. Nascida em uma família de agricultores pobres do interior de Minas Gerais, no pequeno município de Carmo do Rio Claro, perto de Passos, Rosalina cresceu em uma casa de adobe com chão de terra batida. O pai plantava milho e feijão em um pedaço de terra arrendada. A mãe lavava roupa para fora para complementar a renda. Frequentou a escola até a 4ª série. Depois precisou parar para ajudar em casa. Aos 16 anos, com a permissão relutante da mãe, pegou um ônibus para Campinas, seguindo o exemplo de uma prima que tinha conseguido emprego de doméstica numa casa de família rica. Chegou a Campinas sem conhecer ninguém além da prima. Morava em um quarto minúsculo alugado em um cortiço na periferia, dividido com mais 2 meninas, também do interior de Minas. Trabalhava 6 dias por semana, das 7 da manhã às 6 da tarde, na casa de uma família no Cambuí, o bairro mais rico da cidade. Todo mês, depositava metade do salário em uma conta de poupança no Banco do Brasil e mandava outra parte para a mãe via ordem de pagamento. Ficava com o mínimo para sobreviver. Nunca casou. Teve alguns namorados ao longo dos anos, mas nenhum relacionamento durou mais do que alguns meses. Os homens que apareciam queriam uma mulher que gastasse junto, que saísse para festas, que comprasse roupas bonitas. Rosalina queria guardar dinheiro. Nunca teve filhos. Não por falta de vontade, mas porque a vida simples e o trabalho pesado não deixavam espaço para a maternidade. A rotina era trabalho, economia e mais trabalho. Mas Rosalina tinha um segredo que absolutamente ninguém além dela conhecia, nem mesmo a mãe, que morreu em 2007 sem saber. Desde os 18 anos, como uma disciplina quase religiosa que nunca quebrou, ela economizava uma parte significativa de cada centavo que ganhava. Começou de forma modesta. Quando ganhava 150 cruzados por mês, no final dos anos 80, separava 20 para a poupança. Quando a moeda mudou para cruzeiro novo, em 89, ajustou os valores. Quando veio o cruzeiro real em 93, continuou guardando. Quando finalmente veio o real em 94, Rosalina já tinha o hábito tão entranhado que fazer economia era tão natural quanto respirar. Todo mês, religiosamente, no 5º dia útil após receber o salário, ela ia ao banco e fazia um depósito na poupança.
Primeiro eram R$ 20 por mês. Depois, quando o salário mínimo aumentou, passou a guardar 50. Depois, 100. Conforme os patrões pagavam melhor ao longo das décadas, a economia crescia proporcionalmente. Rosalina nunca comprou uma única peça de roupa de marca em toda a vida. Os vestidos vinham de lojas populares da Feira Livre de Campinas, onde conseguia 3 por R$ 15. Os calçados eram chinelos de dedo da Havaianas mais barata ou sapatos de segunda mão comprados em bazares de igreja. Nunca fez uma viagem de lazer. Nunca almoçou em restaurante que não fosse um bandejão de R$ 5. Nunca comprou perfume caro, maquiagem importada, bolsa de grife. Vivia com o básico necessário para sobreviver e guardava absolutamente tudo que sobrava. Em 2003, um gerente jovem do Banco do Brasil chamado Eduardo Mendonça notou que Rosalina vinha religiosamente todo mês fazer o mesmo depósito na mesma poupança há mais de 15 anos seguidos. Chamou ela para uma conversa no escritório e explicou que existiam investimentos melhores do que a poupança tradicional. Ensinou sobre CDBs que rendiam mais com a mesma segurança, sobre fundos de investimento conservadores para dinheiro de longo prazo, sobre diversificação de carteira. Rosalina ouviu atentamente cada palavra, fez perguntas, anotou tudo em um caderninho que carregava na bolsa e começou a aplicar parte do dinheiro nesses investimentos, sempre com a orientação do gerente que a tratava com respeito, apesar da roupa simples e do emprego humilde. Em 35 anos de economia disciplinada, entre salários guardados, rendimentos de poupança e investimentos conservadores que foram acumulando ao longo de 2 décadas, Rosalina Maria dos Santos tinha acumulado uma quantia que ninguém olhando para ela jamais imaginaria ser possível. R$ 943 mil, quase R$ 1 milhão, guardados em silêncio absoluto. Sem contar para nenhum parente, sem mencionar para nenhuma amiga, sem falar para nenhum patrão. Patrícia Menezes Cavalcante contratou Rosalina como empregada doméstica em abril de 2009, depois que a funcionária anterior pediu demissão alegando problemas de saúde, que na verdade eram impossibilidade de continuar trabalhando para uma mulher tão difícil. Patrícia tinha 50 anos na época, viúva há 2 anos do empresário Fernando Cavalcante, dono de 3 lojas de calçados no centro de Campinas. Tinha herdado os 3 apartamentos onde moravam, 2 lojas que continuavam funcionando sob a administração de um cunhado e uma conta bancária gorda o suficiente para viver confortavelmente sem precisar trabalhar um único dia na vida. Patrícia nunca tinha trabalhado. Casou aos 22 anos direto da casa dos pais para a casa do marido. Passou a vida inteira fazendo compras, frequentando festas, organizando jantares para as amigas socialites e criticando qualquer pessoa que considerasse inferior, o que incluía praticamente todo mundo que ganhasse menos do que ela herdou. Desde o primeiro dia de trabalho na casa de Patrícia, Rosalina percebeu que seria difícil. A patroa reclamava de absolutamente tudo. Da comida que Rosalina preparava, sempre sem sal suficiente ou com sal demais. Da limpeza, sempre faltando algum canto que não brilhava perfeitamente. Do jeito de falar de Rosalina, com sotaque interiorano que Patrícia achava caipira. Da roupa simples que Rosalina vestia para ir e voltar do trabalho. Patrícia dizia frequentemente, na frente de amigas que vinham visitá-la para o chá da tarde, que empregada doméstica era uma profissão de quem não tinha capacidade intelectual para nada melhor. Que Rosalina devia agradecer de joelhos todos os dias por ter um teto sobre a cabeça e comida na mesa graças à generosidade dela. Dizia que se dependesse apenas do trabalho de doméstica, Rosalina ia morrer miserável num asilo para pobres. Rosalina engolia cada insulto em silêncio, baixava os olhos quando Patrícia fazia comentários cruéis, pedia licença e saía da sala quando as amigas riam das piadas às custas dela.
Nunca respondeu uma única vez ao longo de 15 anos. Precisava do emprego, da estabilidade de um salário fixo todo mês, da rotina que permitia continuar guardando dinheiro. Além disso, Patrícia pagava em dia, o que era mais do que muitos patrões faziam. Então, Rosalina suportou e continuou economizando. Em outubro de 2024, algo aconteceu que mudou completamente a trajetória da vida de Rosalina Maria dos Santos. Uma tia distante que morava no interior de Minas Gerais, a 80 quilômetros de Carmo, do Rio Claro, faleceu aos 87 anos de idade. Dona Alzira Maria dos Santos, irmã mais velha do pai de Rosalina, que tinha morrido em 1992. Dona Alzira nunca casou. Nunca teve filhos. Passou a vida inteira trabalhando na fazenda que tinha herdado dos próprios pais. Uma propriedade de 50 hectares que produzia café e leite desde os anos 40. Por décadas, Rosalina foi a única parente que a visitava. Uma vez por ano, nas férias de janeiro, pegava um ônibus até o interior de Minas e passava uma semana fazendo companhia para a tia, ajudando com a limpeza, cozinhando pratos que Dona Alzira gostava. Os outros sobrinhos e primos haviam se afastado. Não queriam fazer a viagem. Não tinham paciência para uma senhora idosa. Não viam utilidade em manter o relacionamento. Rosalina fazia as visitas por afeto genuíno, por saudade do interior, pela lembrança do pai que tinha morrido quando ela tinha 34 anos. E quando Dona Alzira morreu, deixou um testamento manuscrito que especificava claramente: a fazenda de 50 hectares, com casa-sede, curral e todas as benfeitorias, deveria ficar para a única sobrinha que nunca a abandonou. Rosalina Maria dos Santos. O advogado que cuidou do inventário ligou 3 semanas depois do enterro. Explicou a situação. Disse que a fazenda tinha sido avaliada por corretores especializados em propriedades rurais e que o valor de mercado era de R$ 1.400.000. Disse também que havia compradores interessados, fazendeiros da região que queriam expandir as propriedades e estavam dispostos a pagar em dinheiro à vista. Rosalina ouviu a notícia pelo telefone sem conseguir dizer uma palavra por 30 segundos. Depois perguntou quanto tempo demoraria para o dinheiro cair na conta. O advogado disse que entre trâmites de inventário, escritura e pagamento, algo em torno de 60 dias. Rosalina agradeceu e desligou, e pela primeira vez em décadas, chorou. A humilhação na fila do Banco do Brasil da Rua 13 de Maio aconteceu em uma terça-feira ensolarada de outubro de 2024, exatamente 4 dias depois de Rosalina receber a ligação do advogado sobre a herança da tia Alzira. Rosalina tinha acordado às 5 da manhã naquele dia, como sempre. Fez café. Preparou o almoço para Patrícia. Lavou a louça do dia anterior. Passou pano na cozinha. Às 7 horas, quando Patrícia finalmente desceu para tomar café da manhã, ainda de camisola de seda, Rosalina pediu licença para resolver um assunto pessoal no banco durante a manhã. Prometeu voltar antes do almoço. Patrícia deu um suspiro irritado. Disse que a empregada doméstica sempre arranjava desculpa para não trabalhar, mas autorizou a saída com um aceno de mão impaciente. Rosalina vestiu o melhor vestido que tinha no armário, um vestido azul desbotado de algodão que usava aos domingos para ir à missa. Calçou os chinelos de dedo, que eram os únicos calçados que não machucavam os pés inchados de quem fica em pé limpando casa 10 horas por dia. Pendurou no ombro a bolsa de mercado que usava desde 2015. Pegou um ônibus até o centro. Chegou ao banco às 9h45 da manhã. Pegou uma senha de atendimento comum. Sentou no banco de plástico verde da área de espera e começou a observar a movimentação, sonhando acordada com o que ia ver na tela do computador do gerente em poucos minutos. Às 10h05 da manhã, por uma coincidência que só o destino poderia explicar, Patrícia Menezes Cavalcante entrou no mesmo banco, vestida para impressionar, como sempre. Bolsa Louis Vuitton,
original de R$ 8.000. Vestido de grife italiana que custava mais do que o salário mensal de Rosalina. Salto alto Louboutin com sola vermelha reconhecível a metros de distância. Óculos escuros, Prada mesmo dentro do ambiente fechado. Patrícia vinha resolver um problema de investimento. Uma aplicação que o banco tinha indicado para ela 3 meses antes e que estava rendendo menos do que prometido. Queria reclamar pessoalmente com o gerente porque ligações telefônicas não funcionavam para ela. Quando entrou na área de espera, Patrícia varreu o ambiente com os olhos buscando um assento longe do povo comum. E seu olhar caiu diretamente sobre Rosalina, a empregada doméstica dela, no mesmo banco, na mesma fila. Patrícia caminhou até sentar 2 cadeiras afastada de Rosalina. Não cumprimentou, não acenou. Apenas olhou com a expressão de quem encontra um inseto no prato de comida cara. Uma amiga de Patrícia, que também estava no banco, uma mulher de nome Cláudia, que frequentava os mesmos jantares sociais, apareceu e sentou ao lado dela. Patrícia aproveitou a plateia. Comentou em voz alta o suficiente para que pelo menos 23 pessoas na área de espera pudessem ouvir claramente cada palavra. Disse para Cláudia que não acreditava que precisava dividir fila de banco com empregada doméstica. Disse que era humilhante. Disse que aquela roupa velha que Rosalina estava usando devia ter sido comprada na Feira da Madrugada de São Paulo por R$ 5. Disse que não entendia como alguém tinha coragem de sair de casa vestida daquele jeito. Disse rindo que empregada rica era piada. Que Rosalina provavelmente estava ali para depositar trocados na poupança. Que não devia ter nem R$ 300 na conta. Disse que se dependesse do trabalho de doméstica, Rosalina ia morrer exatamente como tinha nascido. Pobre, mal vestida, sem futuro. Cláudia riu junto, concordou com tudo. Disse que gente simples devia ter vergonha de ocupar espaço no mesmo ambiente que pessoas de qualidade. Rosalina ouviu cada palavra em silêncio absoluto. Manteve os olhos fixos no chão. Não levantou a cabeça, não reagiu, não respondeu. Fazia isso havia 15 anos. Mais uma vez, não ia fazer diferença. Mas dessa vez, enquanto ouvia os insultos, Rosalina sabia algo que Patrícia não sabia. Sabia que em poucos minutos ia descobrir se o depósito da venda da fazenda já tinha sido processado. Sabia que se tivesse caído, o saldo daquela conta poupança ia ser maior do que qualquer valor que Patrícia imaginava. Sabia que a frase empregada rica é piada ia envelhecer muito mal em breve. Às 10h19 da manhã, quando o painel eletrônico anunciou a senha 477, Rosalina se levantou do banco de espera com o coração batendo mais rápido do que nunca na vida. Caminhou até o guichê número 3. Passou ao lado de Patrícia sem olhar para o lado. Patrícia fez questão de comentar alto para Cláudia que a empregada provavelmente ia pedir para negociar o cheque especial porque não conseguia pagar as contas. Rosalina sentou na frente do gerente Rodrigo, um homem de 45 anos com cara cansada de quem atendia centenas de pessoas por dia. Mostrou os documentos de identificação. Pediu para verificar o saldo da conta poupança que mantinha há mais de 30 anos naquela agência. O gerente digitou no computador, verificou o CPF, clicou algumas vezes, olhou para a tela. Depois olhou para Rosalina com uma expressão que ela nunca tinha visto antes em qualquer funcionário de banco. Olhou de novo para a tela, como se precisasse confirmar que o que estava vendo era real. E perguntou em voz baixa para não atrair atenção se a senhora sabia que tinha uma transferência grande que tinha depositado na conta havia 2 dias. Rosalina disse que não tinha certeza, que estava esperando uma transferência, mas não sabia se tinha sido processada. O gerente disse que tinha caído. Disse que era uma quantia bem considerável. Disse o valor completo, pausando entre cada número. Rosalina pediu para ele repetir porque não conseguiu processar da primeira vez. Ele repetiu, falando devagar,
R$ 800.000. Rosalina pediu para ver na tela. Pediu para ter certeza absoluta de que não era um erro. O gerente virou o monitor na direção dela. Mostrou o extrato completo. Ali estava, em letras digitais verdes sobre fundo branco. O saldo total da conta poupança de Rosalina Maria dos Santos. R$ 1.743.524. Os 800 mil da venda da fazenda, somados às economias de 35 anos de trabalho disciplinado. Os olhos de Rosalina se encheram de lágrimas que transbordaram sem que ela conseguisse controlar. O gerente Rodrigo perguntou se estava tudo bem, se precisava de água, se estava passando mal. Rosalina disse que estava tudo perfeito, tudo absolutamente perfeito. Pela primeira vez em 53 anos de vida, tudo estava exatamente como deveria estar. Rodrigo perguntou se ela queria fazer algum investimento com esse valor, se precisava de orientação financeira especializada. Disse que o banco tinha consultores para clientes com patrimônio daquele porte. Rosalina disse que sim, que queria muito aprender a cuidar daquele dinheiro, que nunca tinha tido tanto assim e não queria perder. Marcaram uma reunião para a semana seguinte com um consultor especializado. Quando Rosalina se levantou para sair do guichê, Patrícia ainda estava na área de espera, aguardando ser chamada. Rosalina passou ao lado dela. Patrícia, que tinha tentado ouvir a conversa do guichê ao lado durante todo o atendimento, mas não conseguiu entender os valores mencionados em voz baixa, segurou o braço da empregada. Perguntou com tom de exigência de patroa o que o gerente tinha dito, porque Rosalina estava chorando. De quanto era o saldo da conta? Rosalina olhou para a mulher que tinha humilhado ela sistematicamente por 15 anos consecutivos. A mulher que minutos antes tinha dito que empregada rica era piada. E sorriu o sorriso mais genuíno que tinha dado em décadas. Disse apenas 3 palavras. Não é da sua conta. E saiu do banco sem olhar para trás. Patrícia ficou paralisada, atônita. Nunca ninguém tinha respondido assim antes. Uma semana depois do encontro no banco, Rosalina voltou à agência para a reunião marcada com o consultor financeiro especializado. Dessa vez, não veio de vestido velho. Não tinha roupa nova ainda, mas escolheu a peça mais apresentável que tinha no armário. Uma calça social preta, comprada em uma liquidação 3 anos antes, e uma blusa branca simples, mas limpa e passada com cuidado. O consultor se chamava Ricardo Andrade. Tinha 36 anos, formado em economia pela Unicamp, especialista em gestão patrimonial para clientes de alto valor. Normalmente, Ricardo atendia empresários, profissionais liberais bem-sucedidos, herdeiros de famílias ricas, pessoas que chegavam de carro importado e cumprimentavam com aperto de mão firme de quem estava acostumado a lidar com grandes quantias. Rosalina chegou de ônibus, cumprimentou com timidez. Sentou na ponta da cadeira como se tivesse medo de ocupar espaço demais. Mas Ricardo tinha recebido um briefing do gerente Rodrigo sobre a situação. Sabia que aquela mulher de aparência humilde tinha acabado de receber quase 2 milhões de reais entre herança e economias pessoais. E ficou genuinamente impressionado com a disciplina de poupança de 35 anos que tinha construído aquele patrimônio. Nas primeiras reuniões, Ricardo ensinou Rosalina sobre tudo o que ela precisava saber para administrar aquele dinheiro. Explicou sobre diversificação de investimentos, sobre não colocar todos os ovos na mesma cesta, sobre a diferença entre renda fixa e renda variável, sobre o que era tesouro direto e por que era seguro, sobre fundos de investimento conservadores que protegiam o capital, sobre fundos imobiliários que geravam renda mensal passiva. Rosalina ouviu cada explicação com a atenção concentrada de quem estava aprendendo algo verdadeiramente importante pela primeira vez na vida.
Fazia anotações detalhadas em um caderno de capa dura que tinha comprado especialmente para aquele propósito. Perguntava tudo o que não entendia, sem vergonha de parecer ignorante. Repetia os conceitos em voz alta para ter certeza de que tinha absorvido. Ricardo ficou impressionado. A maioria dos clientes ricos que ele atendia não fazia perguntas, não anotava nada. E perdia metade do que ele explicava por falta de interesse genuíno. Rosalina absorvia cada informação como uma esponja. Em 2 meses de consultoria intensiva, Rosalina aprendeu o básico de gestão financeira que nunca tinha tido oportunidade de aprender na escola pública que frequentou até a 4ª série. E o dinheiro dela começou a trabalhar de verdade, pela primeira vez. Em novembro de 2024, os primeiros dividendos começaram a pingar na conta. R$ 3.000, depois 4.000, depois 5.000. Em dezembro, quando a segunda parte do pagamento da fazenda caiu, foram mais R$ 600.000. O saldo total subiu para mais de R$ 2.300.000. Os rendimentos mensais saltaram para R$ 8.000 por mês. Depois 10.000, depois 12.000, conforme Ricardo realocava os investimentos em ativos mais rentáveis. Mais do que o triplo do que Rosalina ganhava como empregada doméstica desde 2009. Rosalina tomou uma decisão. Em janeiro de 2025, numa manhã de segunda-feira, depois do feriado de Ano Novo, Rosalina chegou ao trabalho na casa de Patrícia e pediu para conversar antes de começar as tarefas do dia. Disse que estava se aposentando. Disse que o corpo não aguentava mais o trabalho pesado, que tinha problemas nas costas que vinham piorando, que o médico tinha recomendado parar. Era mentira, claro. Rosalina estava mais saudável do que nunca. A ansiedade de décadas finalmente diminuindo junto com o medo de não ter dinheiro na velhice. Patrícia ouviu a notícia com um bufar de irritação. Disse que era típico de empregada doméstica arranjar desculpa para abandonar emprego estável. Disse que ia ser difícil encontrar outra funcionária tão burra quanto Rosalina para aceitar o salário miserável que ela pagava. Disse que Rosalina devia agradecer por ter tido 15 anos de emprego garantido. Rosalina não respondeu uma única palavra às provocações. Apenas sorriu com aquele sorriso sereno que tinha descoberto poder manter agora que não dependia mais de ninguém. Pegou as poucas coisas pessoais que tinha na casa. Um avental que a mãe tinha bordado para ela antes de morrer. Um crucifixo pequeno que ficava no quarto de empregada. Algumas fotos da família guardadas na gaveta da cômoda e saiu da casa de Patrícia pela última vez, fechando a porta com cuidado como sempre fazia. Nos meses seguintes, Rosalina se transformou de uma forma que nem ela mesma imaginava ser possível. Em março, comprou o apartamento próprio em um bairro de classe média de Campinas. Nada luxuoso, nada ostentador. 70 metros quadrados, 2 quartos. Uma varanda pequena, o suficiente para uma pessoa que passou a vida inteira morando em quartos alugados em cortiços de periferia. Contratou uma decoradora sugerida pelo corretor de imóveis. Uma moça jovem que respeitou o orçamento modesto e criou um ambiente acolhedor, funcional, com as cores que Rosalina sempre quis, mas nunca pôde escolher. Começou a frequentar um salão de beleza profissional uma vez por mês. Nada exagerado, corte de cabelo decente, coloração para cobrir os fios brancos, manicure, cuidados básicos que ela nunca tinha tido tempo nem dinheiro para fazer durante 5 décadas de vida. Fez um curso de culinária por prazer, não por obrigação. Não para cozinhar para patrões, mas para aprender pratos que sempre quis saber preparar para si mesma. E viajou para lugares que tinha sonhado conhecer a vida inteira, folheando revistas velhas nas salas de espera de consultórios médicos. Em maio, Gramado, no Rio Grande do Sul. O frio que ela só conhecia de televisão. As casas em estilo europeu. O chocolate quente bebido em café aconchegante.
Em junho, Ouro Preto, em Minas Gerais, tão perto da terra dela e ela nunca tinha tido tempo de visitar. As igrejas barrocas, as ladeiras de pedra, a história do Brasil que ela só conhecia de ouvir falar. Em julho, São Paulo para conhecer os museus, o MASP, a Pinacoteca, o Museu do Ipiranga reformado, viagens simples, hotéis razoáveis, passeios tranquilos, nada ostentatório. Mas para Rosalina, cada viagem era um presente que ela dava para a menina pobre de Carmo do Rio Claro, que nunca pensou que pudesse sair da fazenda. Mas Rosalina não queria apenas viver de renda, queria fazer algo, criar algo, deixar uma marca no mundo além de pisos limpos e comidas bem temperadas. Em junho de 2025, decidiu investir parte do patrimônio em um negócio próprio, uma lanchonete popular. O sonho que ela tinha desde adolescente, quando ajudava a mãe a vender bolos caseiros na feira de Carmo do Rio Claro. Encontrou um ponto comercial em uma galeria movimentada perto da rodoviária de Campinas. Reformou o espaço com cuidado e orçamento controlado. Comprou equipamentos de qualidade que durassem anos. Contratou uma cozinheira experiente que sabia fazer comida caseira do mesmo jeito que Rosalina tinha aprendido com a mãe. A lanchonete da Rosa abriu as portas em agosto de 2025. Comida caseira com o sabor que lembrava casa, arroz soltinho, feijão cremoso, bife acebolado, frango frito crocante, salada fresca, ovo perfeito. Preço justo que qualquer trabalhador pudesse pagar sem comprometer o orçamento do mês. Em 3 meses, estava dando lucro. Um ano depois de sair da casa de Patrícia, Rosalina estava completamente irreconhecível. Patrícia Menezes Cavalcante não fazia a menor ideia de nada do que estava acontecendo com a ex-empregada doméstica que ela tinha humilhado publicamente na fila do banco. Depois que Rosalina pediu demissão em janeiro de 2025, alegando problemas de saúde e necessidade de se aposentar, Patrícia simplesmente contratou outra funcionária para substituí-la. Afinal, empregadas domésticas eram facilmente substituíveis na visão dela, como peças de uma máquina. Uma saia coloca outra igual. A primeira substituta durou exatamente 47 dias. Pediu demissão alegando depressão causada pelo ambiente de trabalho hostil. A segunda durou 32 dias. Saiu sem dar explicação, simplesmente não apareceu mais na segunda-feira seguinte e nunca respondeu às ligações. A terceira durou impressionantes 2 meses e meio. Até que Patrícia desceu à cozinha às 6 da manhã e encontrou a funcionária chorando sobre a pia, murmurando que não aguentava mais ouvir que era incompetente e burra todos os dias. A quarta e a quinta duraram menos de 3 semanas cada. Em 1 ano, Patrícia passou por 8 funcionárias diferentes. Nenhuma durava, nenhuma aguentava. Nenhuma estava disposta a suportar a humilhação diária que Rosalina tinha engolido em silêncio durante 15 anos. Patrícia não conseguia entender o problema. Na cabeça dela era má sorte. Eram empregadas de baixa qualidade. Era a geração atual que não sabia mais trabalhar direito. Nunca passou pela mente dela que o problema pudesse ser simplesmente ela mesma. Em outubro de 2025, exatamente 1 ano depois do encontro humilhante na fila do banco, a vida financeira de Patrícia Menezes Cavalcante começou a desmoronar. As 2 lojas de calçados que ela tinha herdado do marido, que eram administradas pelo cunhado desde a morte de Fernando em 2007, entraram em falência. O cunhado vinha escondendo os prejuízos sucessivos havia anos, pagando as contas com empréstimos cada vez maiores, até que a pirâmide de dívidas desabou. As lojas fecharam. Os funcionários foram demitidos e sobrou para Patrícia pagar uma dívida de R$180 mil em empréstimos bancários que o cunhado tinha feito em nome da empresa que oficialmente era dela. Os 3 apartamentos que ela tinha herdado começaram a dar problema ao mesmo tempo.
O primeiro ficou vago por 6 meses, porque o inquilino anterior saiu devendo 10 meses de aluguel e Patrícia não conseguiu encontrar novo locatário disposto a pagar o preço que ela exigia. O segundo precisou de uma reforma urgente de encanamento que custou R$ 45 mil que Patrícia não tinha. O terceiro, o apartamento onde ela morava, foi penhorado por ordem judicial devido a uma dívida de IPTU que ela tinha esquecido de pagar por 3 anos consecutivos. As despesas pessoais de Patrícia nunca tinham diminuído. Continuou comprando roupas caras, continuou frequentando restaurantes finos, continuou mantendo o padrão de vida de uma viúva rica que não precisava se preocupar com dinheiro. Mas o dinheiro estava acabando. Em dezembro de 2025, Patrícia precisou vender um dos apartamentos para pagar as dívidas mais urgentes. Vendeu apressada, por um valor abaixo do mercado, para um comprador que sabia aproveitar o desespero dela. Conseguiu pagar as dívidas das lojas e o IPTU atrasado, mas ficou com quase nada de reserva. Num dos dias mais humilhantes da vida dela, poucos dias antes do Natal, Patrícia foi até o mesmo banco onde 1 ano antes tinha zombado da roupa velha de Rosalina. A mesma agência, o mesmo gerente, o mesmo guichê, precisava de um empréstimo pessoal de R$ 50 mil para pagar despesas do fim do ano e a reforma do apartamento de aluguel. Tinha certeza de que ia conseguir. Afinal, era Patrícia Menezes Cavalcante, viúva de empresário, proprietária de imóveis. O gerente Rodrigo a recebeu com a mesma educação profissional de sempre. Analisou a documentação que ela apresentou, verificou garantias, consultou o sistema e disse, com expressão neutra de quem dá mais notícias todo dia, que infelizmente o crédito tinha sido negado. Patrícia perguntou por quê. Exigiu explicações. Disse que era absurdo. Rodrigo explicou com calma. O score de crédito dela estava muito baixo. Havia registros de atrasos em pagamentos de cartão. As contas das lojas falidas ainda estavam vinculadas ao CPF dela. Não havia renda comprovada porque ela nunca tinha trabalhado na vida. Os imóveis restantes já estavam comprometidos com outras garantias. Não havia condições de aprovar o empréstimo. Patrícia começou a chorar ali mesmo, no guichê, na frente do gerente e de quem quisesse ver. Disse que precisava do dinheiro desesperadamente, que ia perder tudo, que não sabia mais o que fazer da vida. Rodrigo disse que sentia muito, mas não havia nada que pudesse fazer. Sugeriu que ela procurasse outras instituições financeiras. Talvez conseguisse condições diferentes. Patrícia enxugou as lágrimas com um lenço de seda da bolsa Louis Vuitton. Preparava-se para sair derrotada, e foi nesse exato momento que a porta da agência se abriu e uma mulher entrou. Não a Rosalina de vestido velho comprado na feira livre, chinelos de dedo e bolsa de mercado manchada. Uma mulher elegante de 54 anos, cabelo bem cortado e arrumado em um salão profissional. Maquiagem discreta, mas de qualidade. Roupa bem cortada que dava para ver que era de tecido bom, mesmo sem ser exatamente de grife. Bolsa de couro legítimo italiano. Sapatos de salto baixo confortáveis, mas elegantes. Postura ereta e confiante de alguém que sabia exatamente quem era e onde estava. Sorriso tranquilo de quem não tinha mais nada a provar para ninguém. A mulher caminhou diretamente para a área de atendimento prioritário, o canto reservado para clientes com grandes saldos e investimentos significativos. Um funcionário do banco veio cumprimentá-la pelo nome e indicou um assento confortável. Patrícia olhou para a mulher por 5 segundos sem reconhecer. Depois de mais 2 segundos, o rosto começou a fazer sentido. E quando finalmente reconheceu, Patrícia Menezes Cavalcante ficou branca como papel de sulfite recém-tirado da embalagem. Rosalina Maria dos Santos, a empregada doméstica que ela tinha humilhado na fila do banco 1 ano antes. A mulher de roupa velha, cujo saldo ela tinha tentado descobrir.
A funcionária que ela tinha chamado de burra, incapaz, pobre, insignificante durante 15 anos. Rosalina estava sentada no setor VIP do banco, sendo atendida por um funcionário especial, sendo tratada como cliente importante. E Patrícia estava parada ao lado do guichê comum, chorando, com um pedido de empréstimo negado no sistema. A ironia era tão brutal que Patrícia sentiu o chão girar sob os pés. Enquanto isso, longe dali, a vida de Rosalina durante aquele ano tinha seguido um caminho completamente diferente. Depois de receber a primeira parte do pagamento da fazenda em outubro de 2024, aqueles R$800 mil que tinham se somado às economias de 35 anos, Rosalina aceitou a sugestão do gerente Rodrigo e contratou um consultor financeiro especializado em gestão patrimonial. O consultor se chamava Ricardo Andrade, tinha 36 anos e trabalhava exclusivamente com clientes de alto patrimônio. Normalmente não aceitaria uma cliente que aparecesse de vestido simples e chinelos de dedo. Mas Rodrigo tinha explicado a situação. E Ricardo ficou impressionado com a disciplina de poupança daquela mulher. Nas primeiras reuniões, Ricardo ensinou Rosalina sobre tudo que ela ainda não sabia. Sobre alocação de ativos para diferentes horizontes de tempo. Sobre fundos de investimento de renda fixa para a segurança. Sobre títulos do Tesouro Direto para ganhos garantidos pelo governo. Sobre fundos imobiliários para gerar renda mensal passiva. Rosalina ouvia cada explicação com a mesma atenção que usava para aprender receitas novas quando era empregada. Fazia anotações detalhadas no caderninho. Perguntava tudo o que não entendia. Em 3 meses de investimentos bem orientados, o dinheiro de Rosalina começou a render de verdade. Primeiro eram R$3 mil por mês em dividendos e rendimentos. Depois, 5 mil. Depois, 8 mil, quando a segunda parte do pagamento da fazenda foi depositada. Depois, 12 mil por mês. Mais do que o triplo do salário que ela ganhava como empregada doméstica durante 15 anos. Rosalina não precisava mais trabalhar, mas não queria ficar parada. Em março de 2025, comprou um apartamento de 70 metros quadrados em um bairro de classe média de Campinas. Nada luxuoso, nada ostentador. Apenas um espaço seu, pela primeira vez na vida, depois de décadas morando em quartos alugados. Contratou uma decoradora que respeitou o orçamento modesto e criou um ambiente acolhedor, funcional, do jeito que Rosalina sempre sonhou. Começou a frequentar um salão de beleza profissional uma vez por mês. Nada exagerado, apenas um corte de cabelo decente, uma coloração bem feita. Cuidados básicos que ela nunca tinha tido tempo nem dinheiro para fazer antes. Fez um curso de culinária por prazer, não por obrigação. Aprendeu a fazer pratos que sempre quis saber preparar, mas nunca teve oportunidade de aprender. E viajou para lugares que tinha sonhado conhecer a vida inteira, lendo revistas nas salas de espera de consultórios médicos. Gramado, no Rio Grande do Sul, em maio. Ouro Preto, em junho, tão perto de Minas, e ela nunca tinha tido tempo de visitar. São Paulo, em julho, para conhecer os museus que sempre ouviu falar. Viagens simples, hotéis razoáveis, passeios tranquilos, nada ostentatório. Mas para Rosalina, depois de 53 anos vivendo com o básico, cada viagem era um presente que ela dava para si mesma. Em junho de 2025, Rosalina decidiu investir parte do patrimônio em um negócio próprio. Algo que sempre quis fazer desde que era adolescente no interior de Minas. Uma lanchonete popular no centro de Campinas. Encontrou um ponto comercial em uma galeria movimentada perto da rodoviária. Reformou o espaço com cuidado. Comprou equipamentos de qualidade. Contratou uma cozinheira experiente para trabalhar junto com ela. A lanchonete da Rosa abriu as portas em agosto de 2025.
comida caseira com o mesmo sabor que Rosalina aprendeu a fazer na casa da mãe no interior de Minas. Arroz, feijão, bife, frango frito, salada, ovo. Preço justo que qualquer trabalhador pudesse pagar sem apertar o orçamento do mês. Em 3 meses, a lanchonete estava dando lucro. Rosalina contratou mais 2 funcionárias. Depois, mais 2. Tratava todas com dignidade e respeito. Pagava acima do piso, dava férias em dia, oferecia refeição no trabalho, ouvia reclamações e sugestões. Tudo que Patrícia nunca tinha feito por ela durante 15 anos. 1 ano depois de sair da casa de Patrícia, Rosalina estava completamente irreconhecível. Empresária, investidora, proprietária de apartamento próprio, dona de lanchonete lucrativa, milionária em silêncio. E naquele dia de dezembro de 2025, tinha ido ao banco apenas para verificar os rendimentos do mês e assinar alguns papéis de novos investimentos que o consultor tinha sugerido. Não esperava encontrar Patrícia chorando no guichê ao lado. Rosalina percebeu que Patrícia estava no banco no momento em que entrou na agência. Era impossível não notar. A ex-patroa estava chorando abertamente no guichê comum, fazendo uma cena que atraía olhares de desconforto de todos os clientes ao redor. Por um segundo, Rosalina considerou dar meia volta e voltar outro dia. Não tinha a menor vontade de confrontar Patrícia. Não tinha interesse em vingança. Não queria criar situações desconfortáveis. Mas depois pensou que não devia nada para aquela mulher. Tinha ido ao banco resolver seus assuntos. Estava no direito dela. Não ia deixar de viver a própria vida por causa de alguém que a tinha humilhado. Caminhou diretamente para a área de atendimento prioritário, o setor reservado para clientes com grandes patrimônios que preferiam privacidade e conforto no atendimento bancário. Um funcionário jovem veio recebê-la imediatamente. Cumprimentou pelo nome. Dona Rosalina, que prazer em vê-la. Ofereceu café, água, biscoitos. Indicou uma poltrona confortável, onde ela pudesse aguardar o gerente responsável pela conta dela. Rosalina sentou com naturalidade, como quem estava acostumada a receber aquele tratamento, como quem sabia exatamente quem era e qual era o lugar que ocupava agora no mundo. O gerente Rodrigo apareceu poucos minutos depois. Cumprimentou Rosalina com um aperto de mão caloroso e genuíno. Perguntou como ela estava, como ia a lanchonete, se os investimentos estavam rendendo conforme o esperado. Rosalina respondeu que tudo ia muito bem, que os rendimentos mensais estavam dentro das projeções, que a segunda unidade da lanchonete aberta em novembro já estava dando lucro. Rodrigo mostrou na tela do computador os números atualizados da conta de Rosalina, os rendimentos de dezembro, os dividendos dos fundos imobiliários, o saldo total atualizado. Rosalina conferiu cada número com atenção. Fez algumas perguntas sobre uma nova oportunidade de investimento que Ricardo, o consultor, tinha mencionado na última reunião. Rodrigo explicou os detalhes. Rosalina disse que ia pensar e dar uma resposta na próxima semana. O atendimento durou 20 minutos. Profissional, cordial, do jeito que Rosalina merecia. Quando terminou, Rosalina se levantou da poltrona do setor VIP e caminhou em direção à saída da agência. O caminho mais direto passava exatamente ao lado do guichê, onde Patrícia ainda estava sentada, com os olhos vermelhos de choro, tentando argumentar com o gerente sobre alternativas de crédito que claramente não existiam. Rosalina podia ter desviado, podia ter usado a saída lateral, podia ter fingido que não viu, mas decidiu passar pelo caminho direto. E quando chegou ao lado de Patrícia, parou. Patrícia levantou os olhos e reconheceu a ex-empregada imediatamente. O rosto ficou paralisado numa mistura de vergonha, surpresa e algo que parecia dor física. Rosalina olhou para ela por 3 segundos em silêncio. Olhou para a mulher que tinha a humilhado sistematicamente por 15 anos. A mulher que dizia que empregada rica era piada. A
A mulher que achava que Rosalina ia morrer pobre como tinha nascido. E disse uma frase que Patrícia jamais esqueceria pelo resto da vida. Disse que Patrícia devia ter cuidado melhor das pessoas que trabalhavam para ela. Disse que, às vezes, quem você humilha em silêncio durante anos acaba indo muito mais longe do que você imagina. Disse que a roupa velha que Patrícia criticava não dizia nada sobre o saldo da conta. Patrícia estremeceu como se tivesse levado um tapa no rosto. As lágrimas começaram a cair mais forte. Soluços sacudiram os ombros cobertos por uma blusa que ainda era de grife, mas que agora parecia fora de lugar em uma mulher derrotada. Patrícia disse, entre soluços descontrolados, que estava falida, que tinha perdido quase tudo que o marido tinha deixado, que as lojas tinham fechado, que os apartamentos tinham sido vendidos para pagar dívidas, que não sabia mais o que ia fazer da vida. Disse que não conseguia nem contratar empregada doméstica porque não tinha mais dinheiro para pagar salário. E então, com a voz falhando de vergonha, Patrícia fez algo que nunca tinha feito na vida inteira. Pediu desculpas. Pediu desculpas por tudo que tinha dito ao longo dos anos, por chamar Rosalina de burra, incapaz, insignificante, por rir da roupa, por menosprezar a origem humilde, por tratar como inferior uma pessoa que nunca tinha feito nada além de trabalhar honestamente. Disse que tinha sido arrogante, orgulhosa, cruel, que percebia agora, quando estava do outro lado da situação, como era horrível ser tratada como inferior. Rosalina ouviu em silêncio, sem interromper, sem fazer comentários irônicos, sem revidar as décadas de humilhação com palavras amargas. Quando Patrícia terminou de falar, Rosalina olhou para ela por 10 segundos de silêncio denso. Depois disse que aceitava as desculpas. Não porque Patrícia merecia o perdão. Não porque as desculpas apagavam 15 anos de crueldade cotidiana. Não porque Rosalina tinha esquecido cada comentário ácido, cada risada nas costas, cada olhar de desprezo. Mas porque Rosalina não queria carregar mágoa pelo resto da vida. Porque guardar rancor envenenava quem guardava, não quem recebia. Porque a vida tinha sido generosa demais com ela para que desperdiçasse energia com ódio. Rosalina disse que perdoava e que esperava sinceramente que Patrícia conseguisse reconstruir a vida. E então disse algo que deixou Patrícia completamente paralisada de perplexidade. Disse que estava contratando funcionárias para a lanchonete, que precisava de alguém para ajudar no caixa da segunda unidade que tinha aberto recentemente, que o salário era digno, acima do piso, que o horário era flexível, que as funcionárias eram tratadas com respeito e dignidade. Disse que se Patrícia estivesse precisando de trabalho, podia aparecer na lanchonete da Rosa para uma entrevista, sem compromisso, sem obrigação. Mas se quisesse, a porta estava aberta. E deu as costas. Caminhou em direção à saída da agência bancária. Os saltos baixos, ecoando no piso de mármore com a confiança de quem sabia exatamente para onde estava indo. Deixou Patrícia paralisada, atônita, sem palavras. A ex-empregada doméstica, a mulher de roupa velha, a pessoa que ela tinha chamado de piada durante 15 anos, tinha acabado de oferecer um emprego para ela. A ironia era tão avassaladora que Patrícia precisou sentar novamente na cadeira do banco porque as pernas não aguentavam mais sustentar o peso do próprio corpo. O gerente Rodrigo observou a cena de longe sem entender exatamente o que tinha acontecido. Mas notou que a mulher que ele negou o empréstimo tinha acabado de receber algo da cliente mais rica que ele atendia naquela agência. Rosalina saiu do banco e entrou no carro que tinha comprado 3 meses antes. Nada ostentador. Um carro popular de cor prata que servia perfeitamente para ir e vir pela cidade. Ligou o motor, ajustou o retrovisor e sorriu para si mesma. Não por vingança. Não por prazer em ver Patrícia humilhada, mas porque naquele momento, com aquelas palavras, tinha finalmente fechado um ciclo que precisava ser fechado. 15 anos de silêncio diante de humilhações, de abaixar a cabeça,
de engolir insultos, de fingir que não ouvia. Agora estava livre, livre para seguir em frente. Livre para nunca mais olhar para trás. Patrícia Menezes Cavalcante nunca aceitou o emprego oferecido por Rosalina na lanchonete da Rosa. O orgulho, mesmo depois de todas as humilhações da vida, ainda era grande demais para permitir que ela trabalhasse para a ex-empregada doméstica. A simples ideia de aparecer na lanchonete, pedir uma vaga e trabalhar sob as ordens de uma mulher que ela tinha desprezado por 15 anos era insuportável demais para o ego ferido dela. Mas a vida continuou cobrando as dívidas. Em março de 2026, Patrícia vendeu o segundo apartamento. Aquele que tinha sido o apartamento de investimento do marido, comprado em 2003, com a promessa de ser a aposentadoria dos dois. Vendeu por um valor abaixo do mercado para um comprador que percebeu o desespero nas linhas de expressão dela. Em setembro do mesmo ano, vendeu o terceiro. O último imóvel além da casa onde morava. O dinheiro serviu para quitar as dívidas remanescentes e deixar um fundo mínimo de emergência na conta. Em dezembro, fechou as 2 lojas de calçados que tinham sido o legado do marido. Demitiu os funcionários com indenizações pagas em parcelas. Encerrou a empresa. Fechou um ciclo de 3 décadas de história empresarial da família Cavalcante. Patrícia ficou com o suficiente para viver com simplicidade modesta. Não a miséria que ela tinha profetizado para Rosalina anos antes, mas também muito longe do luxo ostentador que sempre fez questão de exibir. Mudou para uma casa pequena em um bairro de classe média baixa de Campinas. 2 quartos, quintal pequeno, vizinhança de trabalhadores comuns que acordavam cedo e voltavam tarde. E aprendeu coisas que nunca tinha precisado aprender em 6 décadas de vida. Aprendeu a cozinhar. Receitas simples que via em vídeos do YouTube. Arroz, feijão, bife, ovo. As mesmas coisas que Rosalina tinha preparado para ela durante 15 anos. Aprendeu a limpar a própria casa, a passar aspirador, a lavar banheiro, a trocar roupa de cama. Coisas que sempre considerou trabalho de empregada, agora eram responsabilidade exclusivamente dela. Aprendeu a cuidar de si mesma sem depender de ninguém. A humildade forçada pela realidade financeira. Rosalina continuou crescendo de formas que nem ela mesma imaginava ser possível. A lanchonete da Rosa virou uma pequena rede de sucesso regional. 3 unidades espalhadas por Campinas até 2027. Uma no centro perto da rodoviária, a original. Uma no bairro Cambuí, ironicamente o bairro rico, onde ela tinha trabalhado como doméstica por décadas. Uma em Barão Geraldo, perto da Unicamp, atendendo estudantes e professores. 15 funcionárias no total. Todas mulheres. Todas tratadas com dignidade e respeito que Rosalina nunca tinha recebido quando estava do outro lado do balcão. Rosalina nunca esqueceu de onde veio, nunca fingiu que tinha nascido rica, nunca tratou ninguém como inferior por causa de roupa ou profissão. Pagava acima do piso salarial da categoria em todas as lanchonetes. Dava férias rigorosamente em dia, sem atrasos nem desculpas. Oferecia refeição gratuita para todas as funcionárias durante o expediente. Ouvia reclamações e sugestões de quem trabalhava na linha de frente. Tudo que Patrícia Menezes Cavalcante nunca tinha feito por ela durante 15 anos de serviço. Em outubro de 2027, 3 anos depois daquele confronto memorável na fila do banco, Rosalina Maria dos Santos foi homenageada pela Associação Comercial de Campinas como empreendedora do ano na categoria Pequenos Negócios. A cerimônia aconteceu em um salão de eventos no centro histórico. 200 convidados entre empresários, autoridades e jornalistas locais. Rosalina subiu no palco vestindo um conjunto elegante que ela mesma tinha escolhido. Confortável, mas bem cortado. Muito diferente dos vestidos de feira livre que usava 3 anos antes.
No discurso de agradecimento, ela disse algo que todos os presentes lembraram por anos depois. Disse que tinha passado 35 anos da vida sendo invisível, que tinha acordado às 5 da manhã todos os dias para preparar o café de outras pessoas, que tinha sido chamada de burra, incapaz, pobre, insignificante, não merecedora de direitos básicos de respeito. E disse que cada xingamento ao longo de 3 décadas e meia tinha virado motivação, que cada humilhação tinha virado combustível, que cada vez que disseram que ela não era capaz, ela provou silenciosamente que era mais do que capaz. Disse que ninguém deveria subestimar uma mulher que economiza em silêncio durante décadas. Porque essa mulher pode acabar tendo muito mais do que aqueles que a humilharam dia após dia. A plateia aplaudiu de pé por 1 minuto inteiro. E foi assim que uma empregada doméstica de 53 anos, ridicularizada na fila do banco pela própria patroa por causa de uma roupa velha e chinelos de borracha, provou para o mundo que paciência e disciplina vencem arrogância e desprezo. Que o dinheiro que você guarda em silêncio não faz barulho nenhum. Que as roupas velhas que você veste não dizem absolutamente nada sobre o saldo da sua conta bancária. Que a humildade de quem trabalha é mais valiosa do que o orgulho de quem desperdiça. E que nunca, jamais, em hipótese nenhuma, ria de alguém por parecer ter pouco. Porque essa pessoa pode estar guardando uma fortuna que você nem imagina. E quando você descobrir, pode ser tarde demais para pedir desculpas.